A aula de hoje, né, é aula relacionada à análise de circuito RC, RL e RLC, tá? Aí vocês vão perceber que esses circuitos, na realidade, tem a ver com as leis de Kirchhoff, né, e também tem a ver com equações diferenciais. Então, vocês vão ver esses circuitos como aplicação de equações diferenciais. A física, ela não se preocupa muito com um tipo de perfil que aquele circuito forma. Se é um circuito de cortar a frequência, se é um circuito de limitar a banda, né? Se não é, a gente não acaba não estudando essas peculiaridades, né? O que a gente acaba estudando é o que acontece com o potencial, o que acontece com a energia do sistema e o que acontece com a carga do sistema, tá? Nossa preocupação, então, é, é voltada a corrente e potencial. No fim das contas, acaba sendo isso, corrente, carga e potencial, né? Corrente e carga, que uma é derivada do outro. Então, para poder você apresentar a análise de circuito RC, RL e RLC, antes de qualquer coisa, esse trabalho eu acho que está mais completo no trabalho aqui dessa professora, do Instituto de Tecnologia, que dá Unifesp, né? Tá na internet aí, certo? Dessa professora Grace aqui, eu acho que é essa aqui o nome. É isso, Grace, tá? Então, só para poder deixar aí referenciado, peguei dessa apresentação dela, né, da internet, você bota lá circuitos RPDF e vem lá essa apresentação. Eu achei o trabalho mais completo em relação a isso. Completo no sentido de ser resumido, mas ao mesmo tempo completo, né? O livro do Moisés é bem interessante também, mas enfim. Então, a gente, quando fala de circuito, a gente fala de circuito do tipo RC, RL, circuito com comutações, circuito RLC, e obviamente todos esses circuitos você pode observar que ele pode estar em série ou paralelo. Normalmente a gente estuda esses circuitos em série, tá? Então, a gente vai tratar o circuito autônomos e com fontes constantes, tá? Circuito autônomo são aqueles que não possuem fontes independentes, ou seja, são circuitos que não possuem uma bateria, né? Tá? Não possuem uma fonte externa, vamos dizer assim. Sendo capacitores e indutores armazenadores de energia, os circuitos contendo esses dispositivos não dependem somente das fontes, mas também das tensões ou cargas iniciais nos capacitores, ou das correntes ou fluxos iniciais nos indutores. Então, um circuito que tenha elementos, capacitância, né, com capacitância, ou melhor, capacitores e indutores, esses capacitor tem a capacidade de armazenar energia elétrica, o indutor, capacidade de armazenar energia magnética, né? Só que você tem a possibilidade de você fazer uma conversão de um para o outro e transformar também isso aqui numa diferença de potencial, numa tensão, essa tensão numa corrente, tá? Então, não necessariamente, se você tem um capacitor carregado, aquele capacitor carregado pode ser a fonte do próprio circuito, né? Então, você não precisa colocar uma fonte externa para poder carregar o circuito, tá? Então, você pode ter no circuito do tipo RC o carregamento e o descarregamento, por exemplo. Você pode analisar o circuito de forma autônoma, sem ter uma fonte externa, e aí o circuito, como é um circuito RC, a capacitância tem ela armazena carga, né? Então ela vai armazenar energia, no fim das contas, certo? E já a resistência, ela dissipa essa energia. Então, se você não tem uma fonte, o que é que acontece? A capacitância ela começa a perder energia, né? Porque vai dissipando no resistor. Então, o circuito começa a descarregar, tá? Aí, já que se você colocar uma fonte, aí você vai estar alimentando a capacitância, mesmo tendo a dissipação de energia. Isso é bem interessante. Então, essas equações, todos os circuitos, né, dependem das equações diferenciais que são obtidas através da aplicação da lei de Kirchhoff, tá? O que é que diz a lei de Kirchhoff? Alguém lembra? Quando se fala em lei de Kirchhoff, o que é que diz a lei de Kirchhoff? Deixa eu ver se eu consigo escrever isso aqui. Apagar aqui. Alguém lembra quais são as leis de Kirchhoff? É aquela lei lá dos nós, da corrente dos nós, né? Tipo, a soma das correntes que entram é igual a que saem, não sei, uma coisa assim. Soma das correntes que entra é igual a soma das correntes que sai. Beleza. Soma das correntes que entra é igual a soma das correntes que sai. Tá?
Então, isso daqui é uma das leis de Kirchhoff que você está... Só que isso aqui é uma interpretação, né? A outra interpretação é que a soma das correntes em um nó é igual a zero. A soma das correntes em um nó é igual a zero. Ou veja, eu não estou dizendo que a corrente que entra é igual a que sai. Eu estou somando todas elas e estou dizendo que é zero. Tá? Então, quando você tem um circuito, um nó naquele circuito, certo? A soma das correntes naquele circuito é igual a zero. Tá? E numa malha, você pensar numa malha, a soma das tensões da diferença de potencial é igual a zero. Certo? Numa malha, a soma das tensões é igual a zero. A soma das correntes é igual a zero. E a soma no nó, né? E a soma das tensões numa malha é igual a zero. Beleza pura, pessoal? Então, isso aqui, de forma resumida, são as leis de Kirchhoff. Tem um significado muito importante essas leis, tá? Essa daqui, por exemplo, está relacionada à conservação da carga. Né? Conservação da carga. Que a carga é conservada, né? E você não está criando elétrons. Tá? E aqui está relacionado à conservação da energia. Tá? Que a soma das tensões em uma malha é igual a zero. Isso aqui está relacionado com conservação da energia. Aí você fala, mas o resistor está dissipando. Então você está perdendo energia. Você não está perdendo energia, você está transformando energia. Tá? Se ele está dissipando, então aquela energia é negativa. Certo? Ele está retirando a energia do que tinha anteriormente. Né? Então, você pode pensar desse jeito. Tá? Tranquilo até aqui, pessoal? Tá tranquilo até aqui? Tá sim, professor. Tá sim, né? Então, quando se fala em um circuito RC, por exemplo, se você pegar um circuito RC aqui, ó, sem bateria, um circuito autônomo, né? Circuito RC autônomo, sem bateria, você tem um elemento aqui que é um resistor, você tem um elemento aqui que é um capacitor. Obviamente, você pode considerar que como se você tivesse aqui uma corrente passando pelo resistor, uma corrente passando pelo capacitor, e a soma de diferença de potencial, tanto tanto que passa no capacitor mais o que passa no resistor, isso aqui tem que ser igual a zero, ou seja, a soma das correntes é nula, né? Ou a corrente que passa no capacitor é igual a corrente que passa no resistor, porque aqui você tem uma associação em série, certo? Aí você tem que lembrar que o resistor você escreve V igual a RI. Isso aqui é a diferença de potencial no resistor. Já no capacitor você tem Q igual a CV. Aqui você tem carga, aqui você tem corrente, tá? Aí ele pode pensar o seguinte, ó, ele vai lá, vai escrever. Imagina que I de C, tá? A corrente que passa no capacitor, a corrente que passa no capacitor é igual a capacitância vezes a derivada do potencial com relação ao tempo. Tá? Ou seja, vamos lá, vamos tentar escrever isso aqui de uma outra forma. Você está dizendo que Q é igual a C vezes V. Para me encontrar I, eu tenho que derivar isso aqui. Então, estou derivando essa possibilidade aqui. Para me derivar isso aqui, você teria dq dt, isso aqui é I, né? dqzão, né? Que eu botei ali qzão, né? dq dt. Isso aqui é a corrente que passa no capacitor. É igual a capacitância, tá? Se eu derivei de um lado, essa capacitância é uma constante. E o que está variando aqui, provavelmente, é o potencial. Então, ficaria dv dt. É fácil entender que isso aqui é igual à corrente que passa no capacitor. A corrente que passa no capacitor é a capacitância dv dt. Tá claro até aqui, pessoal? Tá de boas até aqui? Sim, sim. Sim, sim, né? Aí, se você observar agora no resistor, você tem que ver é igual a RI. Só que aqui seria a corrente que passa no resistor. Então, a corrente que passa no resistor é igual a V sobre R. Tá? Se você somar as duas, a soma das duas é igual a zero. I de C e I de R, I de C mais I de R, é igual a zero, né? Tá? Isso aqui tem que ser igual a zero. Para isso acontecer, significa dizer que C dv dt mais V sobre R, isso aqui é igual a zero. Tá? Essa equação diferencial, você pode resolver ela de alguns modelos, né, do tipo, você tem uma constante, dv dt, mais v sobre r,
b sobre r igual a zero. Existem vários modelos para você resolver essa equação diferencial, né? Vamos tentar fazer isso da forma mais fácil. Uma delas, por exemplo, que é coeficiente andeterminal, você pode fazer isso. Mas você pode também fazer simplesmente isolar o dv dt de um lado. Você isola o dv dt do lado. Aí ficaria menos 1 aqui RC, tá? Passa o v para o outro lado e o dt para o outro lado. Então, você tem aqui dv sobre v, aqui é a integral. Isso aqui é igual a integral de menos 1 sobre RC dt. Todo mundo entendeu isso aqui? Tá claro isso para todo mundo? E aí, pessoal, todo mundo entendeu isso aqui? Vocês entenderam isso aqui, né? Foi feito? Eu só fiz passar esse cara para o outro lado. Tá aqui, passei esse V para baixo, né? Que tá multiplicando aí para baixo. E integrei todo mundo. Passei o dt para o outro lado, né? Obviamente, né? Passei o dt para o outro lado. Enfim, aí essa integral aqui é o ln de V. O ln de V seria igual a menos 1 sobre RC t, né? Daqui você tira que V é igual a exponencial, é igual a um V0, né? Porque aqui você tem de um V0 até um V, então você teria aqui potencial inicial. Estranho. Que aí você teria um V0 até um Vzão, por exemplo. Então, isso aqui ficaria um V0 elevado a menos T sobre RC. Esse RC a gente chama de 1 sobre RC, a gente chama isso aqui de tal. Tá? Que é um tempo aí, né? Associado a um tempo. Tá claro, pessoal, isso aqui? Ficou claro para vocês isso aqui? Ficou. Ficou, né? Então, tá aqui a solução, ó, como vocês podem observar, certo? O V de T vai ser igual a V0 elevado a menos 1 sobre RC, tá? E esse daqui é chamado de constante de tempo. Veja, como eu falei para vocês, isso aqui é como se fosse uma constante temporal, né? Tá? Então, T sobre RC está aqui, nesse gráfico aqui. Quando você faz o gráfico de V sobre V0 por T sobre RC, você observa que o potencial ele está decaindo ao longo do tempo. A tensão está decaindo ao longo do tempo. Tá? Então, significa dizer o seguinte, que se a tensão decai ao longo do tempo, o capacitor tá perdendo tá descarregando, não é? Tá claro isso para vocês? Deu para entender isso? E ele vai com esse fator, né? Deu para entender isso aqui? Tudo bem? Deu sim. Então, veja que está aqui a nossa solução, tá? Não sei se tem alguma coisa aqui, que é a equação diferencial. Então, você monta a equação diferencial e você vê o perfil dessa equação diferencial. O que é que acontece com essa equação diferencial? No fim das contas, é isso. Se você tiver um circuito agora sendo alimentado por uma fonte, tá? A equação diferencial, ela muda. Ela muda como? Você vai ter a corrente que passa no capacitor, você vai ter a corrente que passa no indutor, e você ainda tem aqui uma energia E, tá? Só que aí você pode colocar isso aqui como sendo uma diferença de potencial. Então, você pode dizer que a diferença de potencial, que é a FEM, a fonte, né, que você tem, a fonte de alimentação, isso aqui é igual a RI mais Q sobre C. Certo? Por exemplo, você poderia colocar dessa forma, R, o I você está dizendo que é dq dt, mais Q sobre C. Esse Q eu estou sempre escrevendo minúsculo e maiúsculo. Então, posso dizer que isso aqui é R dq dt mais Q sobre C, tá? Existem métodos para você resolver essa equação diferencial, uma equação diferencial até simples de se resolver, e você pode fazer assim, dessa forma aqui, que é, deixa eu ver aqui, dq dt, eu vou dividir o que, isso aqui vai ser igual a epsilon C menos Q dividido por C vezes R. Tá claro isso para vocês? Você tira isso aqui, tira mesmo C disso aqui, tá certo? Divide todo mundo por R, certo? Aí esse cara tu passa para o outro lado, então isso aqui você passa para o outro lado, vai ficar dq, na integral de dq sobre epsilon C menos Q, né, igual a
Você ainda pode botar isso aqui negativo, mas nem precisa, porque vai aparecer aqui que tem um negativo bem aqui, né? Mas eu poderia botar isso aqui negativo e aqui positivo, aqui só para facilitar a vida. Aí aqui ficaria a integral de menos 1 sobre RC dt. Aí você pode resolver essa integral, que é a integral de dq sobre q menos εc, que isso aqui é uma constante, né? Esse aqui é igual a menos 1 sobre RC vezes t, tá? Isso aqui você pode dizer, então, que é de uma carga Q0 até uma carga Qzão qualquer, né? Aqui você estaria integrando em linha, né? Aqui bota Qzão. Isso aqui, obviamente, isso aqui dá o ln. Então, isso aqui vai ficar ln de Qzão menos epsilon sobre c dividido por Q0 menos epsilon sobre c, tá? Isso daqui vai ser igual a menos 1 sobre RC vezes T. Aí você multiplica todo mundo aqui. Aí você passou a exponencial, então vai ficar Q. Isso aqui é igual a Q0 menos epsilon C, né, vezes E elevado a menos 1 sobre RC vezes T, ou seja, que Q, que é a carga final, é igual a diferença de potencial vezes o capacitor. Né? Isso aqui é a carga inicial, não é? Tá, mas isso aqui eu vejo usar, isso aqui é a carga inicial, realmente a carga inicial. Q0 menos epsilon sobre C é elevado a, no tempo zero, seria a carga inicial. RC vezes T. Tranquilo até aqui, pessoal? Tá claro para todo mundo? Isso aqui é só a solução da equação diferencial, né? Isso para quê, né? Para carga. Tá claro para todo mundo até aqui? Todo mundo conseguiu entender? Isso aqui a gente já fez. Beleza, beleza. Aí ele escreve aqui a equação, só que ele escreveu a equação aqui, ó, em termos do potencial, tá? E veja que ele colocou aqui em termos do potencial. Todas elas aqui. Isso daqui vai ser igual, um V de 0 igual a V0. Depois de fazer isso, ele encontrou que a solução é dessa cara aqui, ó. Foi exatamente isso que a gente encontrou, né? Aqui você tem uma componente inicial, que a gente chama de componente forçada, tá? E aqui você tem uma componente transitória, que é esse V0 menos E, e esse fator aqui, que você já sabe qual é esse fator, né? É elevado a menos T sobre RC. Tá claro para vocês, pessoal, o que foi feito? Todo mundo entendeu isso aqui? Tem um gráfico do comportamento dessa solução aí? É fácil a gente fazer isso, tá, Elias? Deixa eu ver aqui. Cadê aqui? Onde é que eu tô aqui querendo fazer aqui? Ah, não, alguém, pensei que alguém tinha pedido para entrar. Deixa eu botar aqui, macho. GeoGebra. Certo? Aí, veja que lá a solução é do tipo que você tem uma função f de x, por exemplo, certo? Igual a um termo aqui, vamos botar aqui 100, por exemplo, 100, né? Mais um outro termo aqui qualquer, que a gente pega aqui também 100, por exemplo. Deixa eu só conferir aqui, ver se é isso mesmo. Cadê aqui, do jeito que a gente colocou nossa resposta, é epsilon vezes c. Se epsilon for, se a diferença de potencial for 110 volts, por exemplo, e a capacitância for 10 microfarads, você teria 1.100 microfarads. Aí, vezes, isso aqui vezes, isso aqui você teria uma carga, né? Você teria volts. Você teria coulomb, né, no caso, coulomb. Aí, isso aqui mais essa parte aqui menos essa parte, você tem que saber quem é essa carga inicial. Se você supor essa carga inicial igual a zero, tá? Se você supor essa carga inicial igual a zero, então aqui eu vou botar aqui menos, supondo a carga inicial igual a zero. Com E elevado, aí você teria uma resistência, né? Vamos botar uma resistência aqui de 20, por exemplo, com a capacitância que a gente colocou de 10, né? Então, E elevado a T, a X, no caso ali, menos X sobre 200, que seria o RC, né, por exemplo. E se você fizer esse gráfico, porra, é essa, mas não, tá errado isso aqui.
Isso aqui é o E, macho. É um E elevado a isso aqui. Tá, deixa eu botar aqui. Alfa. Prot. V não, prot. É elevado, prot. É elevado, ó. Menos X. Aí, se você observar, pegar o tempo zero aqui, como a gente decidiu que a carga é zero, tá vendo? Ó? Aí ele vai, sobe e ele vai até 100, ó, tá vendo? Ó? Então ele vai carregando até o limite, que é o epsilon vezes C. Entendeu? Aqui que não dá para ver o zoom, né? Cadê aqui? Muda esse valor de 100 para 1000, só para ver uma coisa. O primeiro, Valor. isso. Valor de 100 para 1000. Se você botar isso aqui 1000, aí esse aqui também tem que ir para 1000, aí olha o que, é que acontece. Aqui tá indo para... Ele não tá dando aqui, mas aqui tá 5.000, né? Então você percebe que isso aqui é 1000, tá vendo? Se você botar 10.000 aqui, não tem problema nenhum. O GeoGebra eu não entendi por que o GeoGebra... Ó, tá vendo? Ó? Botou 50.000, tá vendo? Ó? Ele tá indo aqui, ó, mais ou menos essa distância aqui. Essa distância aqui é mais ou menos 10.000. Beleza pura? Entendi. Entendeu, né? Então, veja, a gente tá olhando do zero. Zero. Tá assim. Ver se ele vai aqui. Zero to... A 20 aqui só. Dá pra ver aqui. Não sei se ele vai aqui. Não sei se ele vai aqui. X em... Aí ele botou foi X aqui no... Tá aqui vírgula aqui para ver se ele reconhece. X e... Não, aqui eu quero colocar num intervalo aqui. Tá aqui no intervalo fechado aqui, por exemplo. Tem que olhar aqui qual é a documentação desse negócio para poder botar o gráfico, né? E colocando as... Aqui como a gente botou... Botar 20 aqui só. Tá 10 aqui só. Não, ele tá indo não. Eu não entendo por que o GeoGebra não foi, mas... Eu não entendo por que ele não foi. Ele tá dando uma reta aqui, mas não é para dar uma reta. Ah, não, tá acolá. Tá descendo acolá, tá certo. Se está ali, tá queda ali. Ah, vamos botar aqui 1.000 aqui para ver aqui. Ver se ele vai. Aqui tem 4 zeros. Vai ter que olhar. Tá ali. Tá vendo? Então ele demora mais ou menos esse 1.000 aqui, ó. É o tempo que ele demora para poder carregar completamente, ó. Beleza pura? Beleza. Acho que deu para entender, né? Ali. É, eu que tava vacilando. Aí deu pá. Legal, cara. Então, voltando aqui. A gente tá em qual página aqui mesmo? Acho que eu esqueci aqui. Pronto, isso aqui a gente já viu, isso aqui a gente já viu. Isso aqui tá o circuito, que a gente já viu. A solução do circuito, a gente já conversou sobre ela, tá? E quando a gente olha a solução do circuito, supondo determinados valores, você tem que
A solução pode ser escrita também dessa forma, para o potencial, né? E você observa que o potencial, ao longo do tempo, a tensão ao longo do tempo, ela está aumentando de forma que é a chamada aqui de função logística, tá? Parece uma função logística. Ou não? Eu não estava vendo com relação à carga, aqui tá a voltagem. Aqui está em relação à voltagem. A resposta aqui está em relação à voltagem. Lá está em relação à carga. Tá? A solução que eu fiz manualmente, essa daqui, está em relação à carga. Mas veja que são diferentes as duas coisas, as duas soluções. Tem a mesma cara, entendeu? Mesma cara, mesmo perfil. Que muda em relação à corrente, porque a corrente seria a derivada desse cara aqui em relação ao tempo. Aí esse termo para de existir, porque a derivada disso aqui é zero, né? Entendeu? Em relação à corrente. Ou seja, são três equações, são equação diferencial que tem três tipos de resposta. A resposta para carga e a resposta para corrente. E a resposta para tensão, obviamente, né? Só que você pode imaginar que tem uma relação entre a tensão e a carga. Beleza pura? Dá para entender isso aí? Tá de boas? Dá sim. Tá? Ó, veja que ele mudou. Só aqui, ó. Lá a gente tem epsilon vezes C. Epsilon 0 vezes C. Aqui, como é potencial, né? Ou seja, a resposta que eu tenho lá tem que ser em relação à carga. Aqui, como é potencial, só dá o epsilon. Né? Aqui você teria a carga zero menos epsilon 0, epsilon vezes C. Ou seja, é fator de carga também. Aí aqui tem que ficar tudo em relação ao potencial. Tá? Enfim, então, dando continuidade, né? Você tem que a resposta por potencial e para a carga é nesse sentido, que quando você aumenta o tempo e você tem uma fonte externa, significa dizer que a quantidade de carga no circuito, que provavelmente vai para o capacitor, essa carga, tá? Você está carregando o capacitor, então está acumulando carga e acumula até um determinado ponto. E do mesmo jeito tem a tensão. Ela, ao longo do tempo, você vai adquirir uma tensão e essa tensão vai ficar até determinado ponto. Essa tensão, obviamente, depende da tensão do capacitor, né? De quanto o capacitor suporta lá. Aí você faz a relação que carga é igual a tensão vezes a capacitância. Tá? Então, se você dividir aqui a tensão pela capacitância, se você vir aqui nessa fórmula, substituir a tensão por capacitância, você vai chegar na fórmula anterior. Beleza pura? Tá? Dando continuidade, né? Cadê? Tá aqui. Então, agora o outro circuito que a gente pode trabalhar é o circuito RL. É a mesma coisa do circuito RC. A diferença, a gente está trabalhando com indutor, tá? O que muda é o indutor. E o indutor, ele tem uma diferença de potencial que ela é dada dessa forma. Olha aqui, essa diferença de potencial no indutor é do tipo L, DI, DT, mais RI. A gente viu isso na aula passada, né? Que é o diferença de potencial no indutor é dado por isso. E isso é igual a zero por quê? Porque não tem nenhuma tensão externa. Obviamente, você vai resolver essa equação e vai aparecer a mesma solução anterior, mesma coisa, né? A mesma solução que tinha aparecido antes, tá? E é como se você estivesse carregando o indutor, né? Então, como você pode observar aqui, está aqui a solução para a corrente. Tá? Carregando não, né? Descarregando o indutor. Carregando significa dizer que você teria que colocar uma tensão. Foi mal. Você está descarregando o indutor. Então, está aqui a corrente. E a corrente, ao longo do tempo, ela vai diminuindo. Tá? E é a mesma característica da solução. Mesma cara. Certo? E quando você coloca uma tensão externa, você está colocando aqui uma tensão a mais, aí a equação diferencial fica nessa cara. Tá? Aí você faz de novo aquela mesma brincadeira de resolver a equação diferencial. E quando você resolve a equação diferencial, você tem que a equação diferencial ela vai ter essa solução. Eu não preciso resolver essas equações diferenciais. Vocês querem que eu resolva ou dá para continuar assim? Acho que dá pra ir assim mesmo. Confia. Confia? Tem certeza, cara? Dá pra ir no confia. Já confiei em tanta coisa nessa cadeira, dá pra ir mais. Dá para ir mais, né? Tá bom. Então,
A solução da equação diferencial. Essa daqui, essas duas soluções aqui, tá? Essas equações diferenciais. A equação diferencial para descarregar, né? Que é essa equação diferencial aqui, ela foi resolvida igualzinha à anterior, né? Onde você tinha lá. Foi mal. Que a gente resolveu em cima da tensão, né? Aí você tem a mesma coisa. A única coisa que muda é o fator, que no lugar de ser RC, vai ser RL. Então, veja, um circuito que tem um capacitor e um resistor, né? Se você não tem uma tensão externa, você está descarregando. Se você tem uma tensão externa, você está carregando. O resistor, ele funciona como dissipador de energia. Nos dois casos, ele está funcionando como dissipador de energia, tá? Então, e você tem aqui um fator, que é esse fator R sobre L. E esse fator R sobre L funciona igualzinho que funcionava o fator 1 sobre RC, tá? Então, funciona do mesmo jeito, mesma cara, mesmo perfil. O que está mudando são as constantes, certo? É por isso que eu digo que não é necessário resolver essa equação diferencial, tá? E se você observar, então, aqui nessa equação diferencial, desse jeito, ela também vai estar carregando alimentando o seu sistema, né? E ela também tem uma componente forçada, como ele fala aqui, e uma componente de transição, tá? E aí também pode ser encontrado escrito dessa forma, né? Como já mencionado, o circuito é linear, sempre é possível obter uma tensão ou a corrente do indutor ou capacitor, substituindo o restante do circuito por ser equivalente. Pelo teorema da substituição, podemos obter qualquer corrente ou tensão no circuito original, substituindo o indutor ou o capacitor por sua tensão ou corrente correspondente. Tá? Então, ele está falando aqui simplesmente que um indutor, um capacitor, como um circuito linear, a solução para esse tipo de coisa, de circuito RC e RL, tem o mesmo perfil, né? Então, dando continuidade, né? Você pode pensar que circuito com comutações são aqueles que contêm chaves. Aí agora você vai colocar você pode imaginar, olha, eu vou colocar uma tensão. Só que para poder ligar a tensão, eu coloco uma chave. Tá? Então, defino se a chave vai estar ligada, se a tensão vai estar alimentando o circuito ou não. Então, eu posso colocar uma chave inteligente, que toda vida que o circuito está não está sendo alimentado e está quase descarregando, eu vou lá e começo a ligar a chave e o circuito começa a carregar novamente. Tá? Então, eu posso criar algo inteligente nesse sentido, né? De ter uma chave liga e desliga aí para poder dizer qual o limite de carga que eu preciso para trabalhar, por exemplo, tá? Então, só que o que acontece? Para você poder determinar quais são os valores iniciais e finais das tensões e correntes em um circuito de primeira ordem com fontes constantes, podemos considerar os seguintes pontos. Então, toda vez que você pega um circuito, você vai ter que analisar aquele circuito do ponto de vista inicial. Você tem uma equação diferencial, tá? Que você tem uma equação diferencial quando você monta o circuito, e você vai ter as condições de contorno ou condições a valores iniciais. Não sei se vocês lembram disso, certo? Tem equações diferenciais que vocês viram. Aí você vai aplicar aquela mesma ideia. Você vai aplicar a lei de Kirchhoff, a lei das correntes, aí montar as equações diferenciais daquele circuito, e você, a partir do momento que você monta as equações diferenciais, você vai pensar quais são as minhas condições iniciais para poder escrever e começar a resolver esse circuito, né? A tensão corrente no capacitor, porque você pode colocar a tensão por corrente no capacitor ou indutor, você pode também fazer isso, não pode variar instantaneamente. No instante inicial, o capacitor se comporta como uma fonte de tensão e, se descarregado, como um curto-circuito, tá? Então, um capacitor, quando você está na fase inicial, se ele tem corrente, se ele tem tensão, ele funciona como sendo a sua fonte de tensão. Se ele está descarregado, você tem um curto-circuito, tá? Ou um circuito aberto. Já o valor inicial já o valor final da tensão ou da corrente no capacitor ou indutor, ela é constante. A gente viu pelos gráficos lá, que ela é constante. Ou seja, a tensão se anula e, portanto, o capacitor é visto como um circuito aberto.
tá? Então, no final, acontece isso. Aí ele coloca aqui uma tabelinha para você poder dizer, olha, se o circuito está descarregado, o capacitor, ele funciona como curto-circuito. Se ele está carregando, né, ou está carregado, ele funciona como circuito aberto. O indutor, já é o contrário. Ele está descarregado, ele funciona como um circuito aberto. Se ele está carregando, como um curto-circuito. Tranquilo até aqui? Professor, quando ele fala que o circuito aberto aqui, ele não está passando corrente, né? Circuito aberto é você imaginar que o circuito aberto é que É se você tipo um tem a negócio de chave e a chave chave. está aberta. Isso. Né? Você não tem passagem de corrente, exatamente. E o curto-circuito é como se você estivesse matando, né? Aí o próximo circuito que a gente vai ver é o circuito RLC. E aí você vai perceber que o circuito RLC, você vai acabar escrevendo uma equação diferencial de segunda ordem, tá? E essa equação diferencial de segunda ordem é escrita dessa forma, certo? Desse jeitinho aqui. Aí a solução... Foi mal, pessoal. A solução dessa equação vai ser uma solução desse tipo, certo? E onde esse ômega zero vai representar... Tem alguém querendo entrar aqui? Só um momento. Cadê? E esse ômega zero vai representar uma frequência de oscilação natural, tá? E o alfa vai ser chamado de frequência de amortecimento, tá? Então, frequência de oscilação natural, alfa, frequência de amortecimento. Aí a gente vai ver daqui a pouco que esse alfa, ele pode ser uma frequência de amortecimento crítico, subcrítico ou supercrítico, acho que é isso aí, tá? Esses nomes. Então, a gente vai ver que dependendo de como seja o valor do alfa, você tem um comportamento diferente, tá? Então, essa é a equação diferencial. E quando você olha para a equação diferencial, para essa equação diferencial, né, você acaba percebendo que ela tem uma solução do tipo K é elevado a Kx. Vamos resolver ela aqui para a gente poder escrever ela, né? E escrever ela e observar o que acontece no final. Você tem a derivada segunda, d2 dt2, mais 2 alfa dx dt, mais ômega zero ao quadrado x, isso aqui igual a zero. Só conferir, d2 de x dt2 mais 2 alfa dx dt mais alfa ômega zero ao quadrado mais x igual vezes x igual a zero. Vezes x igual a zero. Pronto. Se você supor que x é igual a k, eles é a suposição que é k é elevado ao lambda t, tá? É fácil entender que se você derivar a primeira vez, a derivada primeira dessa função é do tipo k vezes lambda é elevado a lambda t. Se você derivar uma segunda vez, a derivada segunda de x com relação ao t, isso aqui vai ser igual a k lambda ao quadrado é elevado a lambda t. Substituindo lá na minha expressão, você vai ter aqui o k lambda ao quadrado é elevado a lambda t, mais 2 vezes alfa, k lambda é elevado a lambda t, mais ômega zero ao quadrado é elevado a vezes k é elevado a lambda t. Isso aqui é igual a zero, tá? Como esse cara nunca pode ser zero, então você pode cancelar ele de imediato aqui. E o k também você pode cancelar ele. Então, no fim das contas, vai sobrar lambda ao quadrado, mais 2 vezes alfa lambda, mais ômega zero ao quadrado. Isso aqui é igual a zero, certo? Então, você tem uma equação de segundo grau, né? 2 alfa lambda, mais ômega zero ao quadrado. Isso aqui é igual a zero. E essa equação aqui, você resolve com lambda sendo igual a menos 2 alfa, mais ou menos a raiz quadrada de 4 alfa ao quadrado, menos 4 ômega zero ao quadrado, dividido por 2, né? Aí, ou seja, você bota esse 2 aqui, o 4 em evidência, aí ficaria a raiz de 4, que é 2, divide 2 por 2 aqui, então vai ficar menos alfa, mais ou menos a raiz quadrada de alfa quadrado menos ômega zero ao quadrado, dividido por nada, né? Só isso. Então, teu lambda vai ser igual a isso aqui. Aí, aqui você vai observar o que, é que acontece com o seu lambda. Seu lambda, ele pode ser maior que zero, real,
né? Ele pode ser positivo real, ou ele pode ser simplesmente real, né? Quando é que ele é real? Ele é um número real, certo? Quando o alfa é maior do que ômega zero. Ele é um número real. Mas ele pode ser um número complexo, tá? Ele pode ser um número complexo. Quando é que ele é complexo? Quando o alfa é menor do que ômega zero, porque você teria aqui a raiz de menos 1. Aí você teria um resultado complexo, certo? E além disso, você ainda pode ter um regime onde alfa, por exemplo, é muito maior do que ômega zero, tá? Ou onde alfa é muito menor do que ômega zero, por exemplo, certo? E quando isso acontece, quando alfa, por exemplo, é muito maior do que ômega zero, você está dizendo que a raiz quadrada de alfa quadrado menos ômega zero ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa de ser alfa, que multiplica 1 menos a ômega zero ao quadrado, dividido por alfa ao quadrado, tá? Ou seja, isso aqui é alfa, certo? Por quê? Porque isso aqui daria aproximadamente zero, né? Esse termo aqui, tá? E você pode ter, se alfa for muito menor do que ômega zero, você poderia ter que a raiz de alfa ao quadrado menos ômega zero ao quadrado, né? Isso aqui você pode botar, isso aqui é em evidência, que daria I alfa, né? Isso aqui você pode estar em evidência, esse ômega zero aqui, isso aqui sai aqui, isso aqui daria... Não, peraí, isso aqui dá I alfa não, isso aqui dá alfa mesmo, tem razão. É só alfa, o I ômega aparece ali. E daria só alfa, e isso aqui seria então I ômega, mais ou menos, I ômega zero. Tá claro para vocês? Deu para entender isso aqui? Isso aqui? Pois não. O X, ele é com relação à tensão ou corrente? O quê? A solução, o X, é corrente ou a tensão? Aí ele não está... Ele está simplesmente mostrando para você uma equação diferencial de segunda ordem com termos desse jeito, entendeu? Ele nem está definindo se é corrente, se é tensão, se é carga, não. Minha dúvida era qual seria a interpretação, tipo, se fosse a corrente, ela está alternando a um... O complexo é uma função trigonométrica, né? Vai acontecer isso aqui, ó. Se você pegar a tensão, por exemplo, cadê o gráfico aqui que eu coloquei? Acho que é esse daqui. Vai acontecer isso aqui, ó. Cada um dos sistemas, tá vendo? Você tem um amortecimento aqui forte, você tem um amortecimento crítico, e você tem algo desse tipo aqui, ó. Tá vendo? É tipo uma oscilação, um amortecimento fraco aqui, ó. Beleza pura? Aí, esse tipo de oscilação, né? Se você tivesse um circuito só, LC, aí seria amortecimento, não, seria uma oscilação pura. Tá? Eu vou mostrar para você depois aí o circuito LC. Por enquanto, a gente está fazendo esse daqui, né, de uma forma mais geral, que é o circuito RLC. Certo? Mas você tem razão em dizer que a corrente estaria alternando, né? Estaria fazendo isso aqui, seria periódica. Dependendo se esse negócio for complexo. Porque quando é complexo, a solução, você vai acabar vendo que é elevado a lambda t, foi isso que você viu. Aí, ou seja, você vai ter E elevado a menos alfa, vezes E elevado a essa parte aqui. E essa parte aqui, ela pode ser simplesmente I ômega zero. Se for I ômega zero, isso aqui você escreve em termos do cosseno e do seno, né? Que é uma função periódica. Além de ser uma função periódica, ela está decaindo com a exponencial de alfa. Tranquilo? Aí o que é que você espera? Que essa exponencial de alfa, como ela é um fator que faz com que a tensão ou a corrente decaia, você espera que a alfa dependa da resistência. Tem um parâmetro lá que é a resistência. Você espera isso, pelo menos. Tranquilo até aqui? Deu para entender até aqui? Deu. Tá. Então, eu posso... Tá, então você tem aqui as raízes. Quando a alfa for maior do que ômega zero, a alfa é maior do que ômega zero, uma raiz real. Então, isso aqui é real, tá? É um número real, mais ou menos um número real. Então, a solução é uma exponencial normal, né? Você tem uma exponencial normal. Quando você tem uma exponencial normal e essa exponencial for negativa, por exemplo, você tem simplesmente um amortecimento forte, né? Que é uma exponencial está decaindo com a exponencial, certo? Então, a tua função está decaindo com a exponencial. Ela tende a zero sem ter nenhuma oscilação. Ela simplesmente decai com a exponencial.
Quando o amortecimento é fraco, você está dizendo simplesmente que alfa é menor do que ômega zero. Então, você teria algo do tipo menos alfa mais... Aí aqui você tem um fator que é complexo, né? Que é aquele que colocou como J, mas poderia ser o I, vezes ômega zero, né? E aqui você teria o I menos ômega zero. Ou seja, você tem aqui um parâmetro de oscilação. Esse daqui é um parâmetro de oscilação. Esse daqui é um parâmetro de oscilação. Tá? Quando você olha para isso, aí ele está dizendo o seguinte, olha, nesse tipo de característica, você veja que o teu WD, que é escrito dessa forma, é a frequência natural amortecida, certo? Ou seja, o ômega zero é a frequência natural, ou seja, a frequência de oscilação que ele teria já normalmente sem ter um resistor. Quando você tem um resistor, é uma frequência natural e ainda está sendo amortecida por esse parâmetro, tá? Aí vem a outra coisa que é cadê aqui? Tá aqui. Cadê a outra coisa que é... Vou repetir aqui. Vou apagar aqui. O amortecimento crítico. Então, a gente tem o amortecimento forte. O amortecimento forte não tem oscilações. O amortecimento fraco tem oscilações, mas elas são fracas. Certo? Quando é que elas são fracas? Quando simplesmente alfa é menor do que ômega zero. Se alfa for muito menor do que ômega zero, ou melhor, ele colocou até aqui, alfa igual a ômega zero, você tem um amortecimento crítico, que a gente tem duas raízes reais negativas igual a menos alfa. Nesse caso, a solução da equação diferencial é simplesmente dada por isso, tá? E seu comportamento está no limiar de um amortecimento fraco e forte, não tendo uma característica visível. Aí ele fala isso aqui. E tem ainda as opções do alfa muito menor do que ômega zero e alfa muito maior do que ômega zero. Só que eu não lembro qual é o nome específico disso. Tá? Mas deu para entender a ideia, né? Basicamente, né? Da solução diferencial e suas implicações. Tá claro isso para vocês, pessoal? Tá de boas até aqui? Eu espero que sim, né? E se você tiver aqui um U, né? Veja que aqui você tem agora um U, que é uma constante, que aí ele está colocando a equação diferencial, né? Igual a zero. Aí você coloca a solução quando ela for igual a zero e coloca mais outra solução, que é a solução particular. Não sei se vocês lembram lá quando vocês faziam equações diferenciais e você tinha que resolver esse tipo de equação colocando uma solução particular. Tá? Aí, para encontrar a solução particular, obviamente, existiam alguns métodos, né, para poder fazer isso. Como aqui é uma constante, aí você simplesmente soma uma constante aqui na sua solução. Não sei se vocês lembram disso, né? Dos métodos de solução de equação diferencial que a gente fazia essa brincadeira. Essa daqui é a solução da equação homogênea e aqui é a solução da equação particular, tá? Se você pegar a equação particular, derivar isso aqui é zero, a derivada isso aqui é zero, aí se você substituir x por u sobre ômega zero ao quadrado, isso aqui cancela ômega zero ao quadrado com ômega zero ao quadrado e fica u igual a u, tá? Isso a gente fez em equações diferenciais, esse tipo de solução. Então, resolver essa equação não é coisa de outro mundo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para aplicar essas equações, essa equação diferencial, em caso real, por exemplo, é pegar um circuito RLC em paralelo. Se a gente pegar um circuito RLC em paralelo, tá? Em paralelo, você vai aplicar a lei das correntes, né, de Kirchhoff, tá? E obtém a seguinte equação diferencial, certo? Você obtém essa equação diferencial, ou que você vai escrever aqui, olha, o potencial desse cara aqui, quem é? RI. O potencial desse cara aqui, quem é? É LDI dt. Né? O potencial desse cara é a carga sobre C, certo? Aí você pode escrever isso, ou você pode simplesmente, olha, tá passando aqui uma corrente aqui, quando ele passa aqui por esse nó, ele vem para cá, né? E a outra vem para cá. Tá. A outra que veio para cá, ela chega bem aqui, ela vem uma para cá e vai uma para lá. Então, você dividiu novamente a corrente, né? Essa daqui dividiu novamente com aqui. Então, aqui você considera que aqui você tem I1 vindo passando aqui, ou IR passando aqui por R, e você teria aqui um I que vai passar tanto pelo indutor como vai passar pelo capacitor. Então, você tem uma corrente aqui
que ela vai passar tanto pelo indutor como pelo capacitor. Então, você tem uma corrente aqui que você pode chamar de IC mais IL, tá? No fim das contas, você pode dizer, então, que aqui está a corrente que passa pelo capacitor, a corrente que passa pelo resistor e a corrente que passa pelo indutor, né? No fim das contas, é basicamente isso que você tem atenção, né? No caso que ele está pegando atenção, né? Passa no... A corrente, aqui é corrente que passa no capacitor, que é corrente que passa no resistor. A corrente que passa no indutor, aí você tem... Aí tem que ver aqui que como I V é igual a L DI dt, V é igual a DL DI dt, né? Se você derivar aqui o dV dt é igual a L D2 de I dt2, tá? Então vai aparecer uma derivada segunda, né? Aí, deixa eu ver aqui qual é o próximo passo. Tá aqui. Aí daqui aparece a derivada segunda em relação a I. Aqui aparece a dL DI dt, I de L, L sobre C, mais esse termo constante aqui. Não sei se vocês entenderam, chegaram a entender isso aqui, pessoal. Vocês chegaram a entender isso aqui? Ficou claro para vocês? Da derivação não entendi muito bem, não. Não Tá. Mas eu não Tá. entendi, não. Vamos lá de novo. Vamos escrever aqui, Davi, ó. Essa parte aqui, tá bom? Você tem, ó, C dV dt. Isso aqui é a corrente que passa no capacitor, correto? Sim. Mais. Aí tem a outra parte, V sobre R. Né? A corrente que passa no resistor. Aí eu vou botar só I de L, que é a corrente que passa no indutor. Se isso aqui for igual a uma diferença de potencial, né? Isso aqui, então, é a soma das correntes é igual a I, né? Um gero total aqui, que é uma constante, certo? Aí veja que o potencial, você pode dizer que V é igual a L dI dt. V é igual a L dI dt. Aí eu vou substituir onde é V por L dI dt, tá? Então vai ficar C d dt de L dI dt. Mais L sobre R dI dt. Mais I, né? Isso aqui tudo é I de L, né? I de L. Isso aqui vai ser igual a I. É uma constante. Certo? Aí veja que isso aqui vai ficar, então, eu posso dividir todo mundo por C vezes L, né? Dividindo todo mundo aqui por C vezes L. Então, vai ficar a derivada segunda, D2 dt, 2 de I de L, mais 1 sobre... Estou dividindo todo mundo por CL. Então, aqui vai ficar RC, que é aquele fator já que a gente já conhece, RC. DI de L dt, mais... Eu dividi todo mundo por LC. Então, o LC vai ficar aqui no I, aqui, ó, I de L. I de L sobre LC. Isso aqui é igual a um I qualquer, tá? Aí eu vou dizer, ó, veja que essa equação aqui é bem próximo daquela lá, que é D2 de X, DT2, mais 2, alfa, dx dt, mais ômega zero ao quadrado, né, igual a um U, por exemplo. Aí aqui você está dizendo que U é igual a I. Você está dizendo que X é igual a I de L, né, obviamente. Você está dizendo que 2 alfa, ou que alfa é igual a 1 sobre 2 RC. Você está dizendo isso, certo? E você está dizendo, então, que ômega zero, que é a frequência de oscilação natural, é igual a 1 sobre LC. Então, você está dizendo para mim que o circuito, né, quando você está construindo um circuito, e ele tem esses componentes, um indutor e um capacitor, ele tem uma frequência natural de vibração. E essa frequência natural de vibração de um circuito que tem um indutor e um capacitor, ele é dado por uma ômega zero. Certo? Então, acontece isso aqui, você escreve isso aqui, né? E você observa que essa equação aqui já tem solução. Qual a solução? Aí você vem aqui e escreve a solução de I de L. Isso aqui, na realidade, é uma constante qualquer,
eu não sei quanto é elevado, aí você tem que lembrar do lambda vezes t, é elevado a lambda vezes t, aí teria que olhar quem é o lambda, mais uma solução, uma constante 2, é elevado a menos lambda vezes o t, você tem que lembrar quem é o lambda, mais o u, que é o i, dividido por ômega zero ao quadrado. Aí ômega zero ao quadrado, você já sabe, é 1 sobre LC, a raiz de 1 sobre LC. Tranquilo, cara? Deu para entender até aqui? Tá claro isso para vocês? Tá de boas? Eu sim. Tá? Então, é basicamente essa história que ele vai fazer. Depois de fazer tudo isso, construir tudo isso, ele vem aqui e diz o seguinte, ó. A solução dessa equação é dada por isso aqui. E ele escreve quem é o lambda, né? Ou escreve quem é o alfa, tá aqui. Quem é o ômega zero, tá aqui. Certo? Que a gente já fez isso. Depois de escrever isso, você tem as condições para ter um amortecimento forte, as condições para ter um amortecimento fraco, condição para ter um amortecimento crítico, tá? E você pensar dessa forma, o que é que acontece? Quando você tem um amortecimento fraco, a energia armazena no circuito, oscila entre o capacitor e o indutor e perde a energia quando você tem o quê? Quando você tem uma resistência. Se o amortecimento for nulo, ou seja, se você não tiver uma resistência, se a resistência for zero, tá? Aí, olha como é bonito que é a equação, a solução da equação, ela fica simplesmente como sendo A cosseno de T, cosseno de alguma coisa, mais um B cosseno de alguma coisa, tá? Ou seja, você tem uma oscilação pura, né? Aqui faltou um T, bem aqui, tá, pessoal? Aqui faltou um T aqui faltou um T aqui, né? Você teria, então, algo do tipo A cosseno de ômega T mais uma fase, certo? E o gráfico dessa solução é algo desse tipo, que é uma função periódica, né? Uma função trigonométrica, do tipo cosseno ou seno, né? Então, você teria aí algo periódico, onde você diz o seguinte, né? Se você imaginar aqui sem energia sendo armazenada, que a energia é armazenada totalmente no capacitor, depois o capacitor descarrega, e transfere a energia para o indutor, e o indutor descarrega, transfere a energia para o capacitor, e fica desse jeito o tempo inteiro. Quando você não tem o resistor. Se você tiver o resistor, aí o resistor funciona como um dissipador de energia, tá? Aí você tem um amortecimento. Tranquilo, pessoal? Deu para entender? Mas essa solução ele só dá certo se o circuito for RLC, né? Em paralelo, no caso. Se for em série, muda. A série também vai estar basicamente a mesma coisa, tá? Por incrível que pareça. A gente vai ver isso também daqui a pouquinho, tá bom? Cadê aqui? Pronto. Aqui tá aqui. Aqui a gente já falou desses circuitos. Daqui as soluções, o lambda 1 e o lambda 2, tá aqui. A gente já falou dessas condições, tá aqui o gráfico dessas soluções, certo? Depois de falar isso, colocar o circuito em série, você tem essa equação diferencial aqui, que é bem mais fácil, né? Você tem que a soma dos potenciais numa malha é igual a zero, ou seja, você tem aqui que é RI, essa primeira aqui é RI, aqui você teria I, L, DI, DT, né? Aqui é Q sobre C, aí você pode dizer que é 1 sobre C, Q sobre C, né? Isso aqui seria, estou colocando em termos de carga. Aí você deriva todo mundo, né? Aí quando você deriva todo mundo, você teria aqui em C, para poder escrever em termos aqui ele vai colocar em termos do potencial, e não em termos de corrente. Mas lembra, a gente pode trocar corrente por tensão, tá? A gente pode fazer isso. Então, no fim das contas, você tem essa equação diferencial e você pode trocar corrente por tensão, tá? E aí você aparece de novo o alfa. Só que o alfa agora depende do indutor, tá vendo? Ó? É 2L. Lá era 2, 1 sobre 2 RC. Que mudava era isso, né? O alfa era 1 sobre 2 RC. O ômega zero não mudou, ó. Continua sendo 1 sobre LC. A raiz de 1 sobre LC. A frequência natural, ela não mudou. O que mudou foi o termo dissipativo, o alfa, né? Então, o alfa, ele modificou com a associação em série. Tá? E quando você olha para o amortecimento, você tem de novo o mesmo caso. Quando o nulo, ou seja, R é igual a zero, as raízes da equação são puramente imaginárias. Ou seja, a diferença de potencial, ela oscila.
puramente oscilando, né? Ou seja, você tem uma frequência natural, né, de vibração, tá? É como se fosse um oscilador harmônico linear, que ele coloca aqui, oscilador harmônico linear. Ou seja, você pode imaginar como se fosse não sei se vocês lembram desse brinquedo, né? Que você tinha aqui um canto que você pegava com a mão, aí você tinha aqui um traço, aqui você tinha uma bila, tipo uma bola aqui, e aqui você tinha outra bola, e dependendo da força como você vinha aqui, batia, aí ficava batendo aqui, ela ficava oscilando assim, né? E dependendo da força que você aplicasse, poderia acontecer dela vir, bater aqui, voltar aqui, não sei. Aí você poderia ter, dependendo do jeito que você colocasse, ela ficava só vibrando com a mesma frequência, né? Ou dependendo de como você fizesse, ela vibrava, aí chegava um momento que parava. Não sei se vocês lembram disso, né? Tá? Beleza, antes. Deu para entender aí, cara? Deu. Ai, ai. Bom, depois de fazer isso aqui, né? Tá aqui a solução, certo? A solução da minha equação. E aí a gente pode pegar, por exemplo, tá aqui a solução da equação. Né? Você tem um circuito RLC, tá? E a gente pode pegar, por exemplo, fazer um exemplo, né? Você tem um circuito RLC, ele está em série, tá? Se ele está em série, você já sabe qual é o perfil do potencial, da tensão. Aí ele te dá a resistência, ele te dá o L, te dá um indutor, te dá a capacitância, né? E você tem uma tensão contínua aplicada, tá? Então, você olha qual é a tensão do capacitor, o capacitor, você observa que, de acordo com o tempo, ao passar do tempo, primeiramente, ele acontece isso aqui, uma vibração bem longa, mas depois ele volta, é como se você tivesse um overshoot aqui, ele volta e vai vibrando, até normalizar ao longo do tempo, tá? E por incrível que pareça, isso aqui também é o padrão de um amplificador óptico. Também acontece isso aqui, correto, Davi? De uma rede de internet na sua casa, que chega na sua casa, por exemplo, né? Que ele também pega uma luz eletromagnética, e aí você amplifica, e ele tem esse mesmo padrão aqui, né? De você Falando ter... chato. Hã? Sim. Sim, Parece sim. mesmo. Enfim, pessoal, deu para entender aí, tranquilo? Foi de boas? Veja que a gente da física, a gente não está preocupado, por exemplo, em determinar algumas especificações diretas. A gente está preocupado em traçar o comportamento da carga, da corrente e da potência, da tensão, né, no caso, certo? Está preocupado em fazer essas coisas, de traçar, você tem um circuito e ver como é o comportamento da carga, da corrente e da tensão. Onde é que ele vai estar crescendo, onde é que ele vai estar decrescendo, o que é que o elemento, o resistor, por exemplo, faz no meu circuito, tá? E para finalizar, que aqui não tem, né? E aqui. Professor, em paralelo, posso, cara? Resultado do circuito RLC em paralelo. Acho que é esse daqui, né? É esse daqui. Aqui, né? O gráfico, é isso? Veja que você está tendo uma queda, ó. Essa queda de corrente, você pode substituir por tensão. Aqui você está tendo uma queda, né? Até chegar a um determinado valor específico. Não, eu disse não é isso aí não. Lá no chat. É esse daqui? Ele botou com R sendo nulo. Com R sendo nulo. Ah, aqui falta um T, né? Bem aqui, né? O cosseno de T. Aqui ele coloca R tendendo para infinito, tá? Você tem uma resistência tendendo para infinito. Quando a resistência vai para infinito, isso aqui, esse termo vai para zero, né? O alfa vai para zero. Ou seja, as raízes são puramente imaginárias. Quando você tem... A resistência infinita aqui não tem fio, praticamente. Que não passa corrente. Não passa corrente pela resistência, né? Né? É verdade. Aí você teria só corrente passando pelo o indutor e o capacitor. Seria
Tipo, não precisa nem colocar o símbolo do capacitor. Seria só os outros dois componentes. Porque você pode imaginar aqui, né? Ó, cadê o circuito? Tá aqui, né? Quando a resistência vai para infinito, a corrente que passaria nela não deixa passar, né? A corrente tem que ser muito, muito grande para poder passar. A corrente também teria que ser infinita para poder ultrapassar, né? Porque a resistência, para poder dizer que tem corrente passando por aquela resistência, aí o valor de corrente tem que ter... Você tem que respeitar essa equação, né? Que V é igual a RI, né? Então, a resistência aqui é que diz, olha, vamos ter uma tensão de tanto, eu tenho que ter uma corrente de tanto, vamos dizer assim, passando por aquele resistor. Aí, se a resistência vai para infinito, você não tem uma corrente que consegue ultrapassar essa resistência, né? No fim das contas, é isso que você está dizendo, nada a ver. Aí, ó, você teria a corrente simplesmente aqui, no indutor e no capacitor. Interessante. E aí, deu para entender aqui essa parte? Tá claro isso para vocês? Tá de boas? Mandei no chat o negócio do resistência infinita. Isolante ideal, as cargas existem praticamente fixas, sem nenhuma mobilidade. Exemplo, nesse caso, a resistência elétrica é infinita, certo? Um condutor submetido a diferença de potencial, no Acho que eu qual... peguei mais do que devia do site. Tá. Você acaba virando um isolante ideal, né? Com a resistência infinita. E um supercondutor é quando a condutividade vai para infinito. Pode pensar desse jeito, a condutividade é muito grande. Condutor. Ou a resistência está tendendo a... Mais alguma observação, pessoal? Alguma pergunta? Tem uma pergunta dos prazos. Quando vai ser a prova? Quando vai ser a apresentação do trabalho? Isso aqui a gente conversa já, então. Deixa eu terminar a aula aqui para a gente conversar sobre isso, cara. Falta só uma coisa, que é o circuito LC, certo? Obviamente, se você pegar esse circuito e colocar em sério, para facilitar logo na sua vida, né? Aí você vai lá, calcula a diferença de potencial nesse circuito, a soma dos potenciais é igual a zero, vou nem colocar uma fonte, certo? Vou nem colocar uma fonte, só para facilitar a vida, deixar mais fácil. Não tem fonte, é simplesmente, você só tem um indutor e um capacitor, tá? Tá em série, um indutor e um capacitor. Aí você tem aqui a diferença de potencial no capacitor, mais a diferença de potencial no indutor, isso aqui é igual a zero, tá? Aí você tem que a diferença de potencial no capacitor é carga sobre capacitância, a diferença de potencial no indutor é L, DI, DT, né? Isso aqui é igual a zero. Aí, aqui, veja que aqui tem carga, aqui tem corrente, tá? Eu sei que a derivada da carga é igual à corrente, então posso derivar isso aqui, vai ficar 1 sobre C, DI, DT, mais, aí como eu derivei lá, eu tenho que derivar o outro também, D2 de I, DT, 2, isso aqui é igual a zero, tá? É fácil imaginar que você tem, então, D2 de I, DT2, mais L sobre C, é isso? Não, LC, né? Mais LC, mais 1 sobre LC, é isso? Mais 1 sobre LC. 1 sobre LC, DI, DT, isso aqui é igual a zero, tá? Só para conferir, é isso mesmo. Aí, veja que está aqui a minha expressão, né? Eu posso simplesmente dizer que aqui você tem D2 de DT2, isso aqui é igual a menos 1 sobre LC, DI, DT, tá? Ou você poderia ter feito isso em relação à carga, né? Se você fosse fazer em relação à carga, você iria dizer que I é igual a DQ, DT, e daqui implica que você teria a seguinte equação diferencial, que é Q sobre LC mais D2 de Q dt2, isso aqui é igual a zero, tá? Tanto faz resolver essa equação diferencial,
como resolver essa equação diferencial. Você tem que lembrar que uma gera a outra, né? Então, pegando aqui o D2 de Q, dt2, que é a outra equação diferencial, isso aqui é igual a menos 1 sobre LC, menos Q sobre LC, tá? Então, eu posso dizer que 1 sobre LC, isso aqui é igual a ômega 0 ao quadrado. Nos dois casos eu posso fazer isso. Quando você faz isso, você vai ter que D2 de Q, dt2, isso aqui vai ser igual a menos ômega 0 ao quadrado, vezes a carga Q, tá? Então, veja que qual o tipo de função que você deriva duas vezes e o resultado é a mesma função multiplicado por uma constante negativa, né? Então, qual o tipo de função que você deriva duas vezes, dq dt2, você derivou duas vezes, o resultado é uma constante negativa vezes a própria função, tá? Aí, quando você olha para esse tipo de função aqui, você pode supor que Q é igual a E elevado a lambda t, por exemplo. É fácil entender que D2 de Q, dt2, isso aqui é igual a lambda ao quadrado E elevado a lambda t, tá? Substituir ali, você vai ter que lambda ao quadrado é igual a menos ômega 0 ao quadrado. Daqui você tira que lambda é igual a mais ou menos i ômega 0, né? Mais ou menos i ômega 0. Ou seja, que a solução de Q de t é igual a simplesmente uma constante E elevado ao lambda, que seria o menos i ômega 0, né? Então, seria i ômega 0t, mais uma outra constante E elevado a menos i ômega 0t, tá? Você pode escrever E elevado a i θ como sendo igual ao cosseno de θ mais i seno θ, né? Aí daqui você faz essa brincadeira nesse caso aqui, certo? Aí você pega a parte real e a parte imaginária, você vai ter aqui uma constante A vezes o cosseno de ômega 0t, mais uma constante B, o seno de ômega 0t, tá? Isso daqui é a solução para Q de t, ou você ainda pode ter uma solução do tipo que Q de t é igual a uma outra constante, vou chamar de K, uma outra constante qualquer, vou chamar de K, cosseno de ômega 0t, mais uma fase qualquer alfa, tá? Obviamente, esse tipo de função é simplesmente uma função periódica, onde, se você for criar o gráfico, você está criando um gráfico de uma função do tipo cosseno, seno, né? Então, você teria uma função do tipo cosseno de cos de 5t, por exemplo. Se você fizer isso, cadê aqui? Foi o que eu fiz aqui? Cos 5t. Aqui, que está muito longe, né? Aqui, muito longe. Cosseno de 5t, vocês observarem, ele fica simplesmente variando de menos 1 até 1 e sendo periódico, né? Aí aqui você pode imaginar que esse ômega 0, que é igual a 5 aí, é a razão, né, o inverso da raiz quadrada de L sobre C, ou seja, depende do indutor e do capacitor. É como se você estivesse carregando o capacitor, descarregando o capacitor, carregando o indutor, descarregando o indutor, carregando o capacitor e assim vai por diante, tá? Então, é uma forma de você... Aí da energia fica em transe entre o capacitor e o indutor. Beleza pura, pessoal? Tranquilo? Praticamente é o resultado obtido com a existência no infinito. Isso. Praticamente o resultado que é aquele que a gente já viu já. Tá? Bom, é isso a aula de hoje, tá? Vou interromper aqui a gravação.